E aí, meus queridos, os senhores estão felizes? Como precificar o nosso trabalho? Já tem vídeo aqui no canal, porém eu percebo que ainda tem essa dúvida, né? A galera ainda se sente assim incapaz, vamos dizer assim, usar esse termo, quando o assunto é precificação do nosso trabalho. Bom, antes de mais nada, eu gosto sempre de estar compartilhando um pouco das histórias, dos exemplos, do que já aconteceu comigo. E quando eu iniciei nesse mercado, ficou bem claro para mim nos primeiros anos, nos primeiros 2 anos, eu trabalhei de forma a atingir um objetivo, uma pequena meta que eu impus para mim. E no final do 2º ano que eu estava trabalhando, desenvolvendo esse mercado, ficou claro que eu tinha que tomar um posicionamento para a vida, não era nem algo relacionado ao serviço em si. Eu venho de uma criação, vamos dizer assim, de uma educação que o trabalhar enobrece o homem. Então, trabalhar, eu tenho que trabalhar de qualquer forma, né? Independentemente de qual área que eu escolhesse, eu ia ter que trabalhar. Então, eu era um adolescente na época, achava que já sabia tudo, que era, né, o tchananã das galáxias, e rapidamente as coisas foram se encaixando na minha mente e eu comecei a entender que não era bem assim que funcionavam as coisas. Mas, focando no nosso objeto aqui do vídeo, né, sobre a precificação do nosso trabalho, eu senti uma dor muito grande nessa época referente à valorização, ou melhor dizendo, a desvalorização. Isso a gente está falando início dos anos 2000, então são 2 décadas aí já, né? E perceba que até hoje existe essa preocupação, existe essa dor em todos os segmentos, mas cada um tem que alinhar. Então, naquela época, eu visualizava onde eu queria chegar, né? Eu comentava muito com o meu pai, eu falava assim, poxa, mas eu não quero trabalhar com esse tipo de carro, com esse tipo de serviço, eu quero trabalhar com aquele tipo de carro, com aquele tipo de serviço. Eu já tinha na minha mente um pensamento que ele não era errado, porém ele não era 100% certeiro, 100% verdade. Na minha cabeça, para eu ter um orçamento com uma precificação inerente ao meu trabalho, eu tinha que trabalhar com carros mais novos. Com o passar dos anos, eu pude perceber que isso não é uma verdade em 100%, né? O que vai determinar o preço do seu orçamento é o que a gente vai discutir nesse vídeo. Mas, novo que eu era na época, com pouquíssima maturidade, pouquíssima experiência, eu viajava naquilo que estava diante de mim, né? E a frase que meu pai sempre me falou e sempre me fala quando eu dou umas escapadas, né? Me perco nas curvas da vida, ele fala, viu, você tem uma meta, você tem um objetivo. Você tem que focar no objetivo, na meta a ser atingida, óbvio. Mas se você ficar correndo atrás dessa meta, ela vai correr de você. Não adianta você fazer isso. Você foca na meta, porém, o que eu preciso fazer para atingir essa meta? É aí que você vai ter que caminhar, é aí que você vai ter que correr baseado no que você precisa fazer para atingir a meta, para atingir o objetivo. Só que nessa época eu também não entendia isso. Então eu corria muito atrás de um objetivo. Nesse caso desse vídeo, o objetivo era um orçamento melhor, né? Uma valorização da nossa mão de obra, né? Para mim sempre foi triste, e eu falo isso com assim, por ter vivido isso. Era muito triste a gente ter que fazer um trabalho com extrema qualidade, que é o que o cliente busca, mas nem sempre fechar a equação, né? Financeiramente sempre ruim, não tá bom, não tá dando. E eu tenho certeza que alguns de vocês estão se identificando com esse vídeo. Então vamos lá. Essa dor eu vim trabalhando ela. Por muito tempo eu foquei nessa dor, me irritava, me estressava. Aí a maturidade vem com o tempo, com a experiência. Agradeço muito ao meu mentor, né? Meu pai, sempre ali avaliando, ajustando. Mas confesso que eu sou bastante cabeça dura. Então demorou um pouquinho mais
do que o necessário para eu começar a entender o que era realmente, né? Entender o que o meu pai queria dizer para mim no quesito: não fique correndo apenas atrás de atingir uma meta, mas se programe, planeje, faça um planejamento e então faça acontecer. Então naquela época eu sonhava com carros diferentes. E aí eu me perguntava, mas por que esse serviço melhor, esse carro mais top, ele não está vindo para mim? O que eu estou fazendo de errado? O que está acontecendo que esse tipo de cliente não me procura? Então tome nota. Primeiro ponto, que eu mudei, de repente, se fizer sentido para vocês, façam um teste, coloquem em prática para ver se muda alguma coisa. A postura em relação ao trabalho. Eu não estou falando a postura em relação ao cliente, essa vai vir depois. Eu estou falando em relação ao trabalho, a forma como eu vou me comportar diante do meu trabalho, o mercado que eu resolvi desenvolvê-lo. No começo, nos primeiros meses que eu entrei na funilaria e pintura, no ramo de funilaria e pintura, eu era muito novo e os exemplos que eu tinha à minha volta, com uma ressalva do meu mentor, que é meu pai sempre focado, sempre buscando fazer o melhor serviço possível, mas sempre na dele, né? Ele sempre ali, muitas vezes eu perguntava alguma coisa para ele, ele falava, viu, tem que fazer. Não dava muita margem para explicação, e eu não julgo ele, porque ele aprendeu assim, né? Aquele ditado que eu gosto de brincar: você não sabe nadar, filho? Não sei. Aí o cara vai e joga, sei lá, no rio lá, agora você vai aprender. Se afogar é porque não era para ser. E ele veio dessa tratativa, e comigo não foi diferente, né? Ao redor, os outros profissionais que estavam nessa época perto de mim eram pessoas das antigas, que fazia a funilaria e pintura por fazer, pelo simples fato de ter uma ocupação que rendesse algum tipo de benefício financeiro no final do mês. Mas isso me incomodava demais, né? Falei, poxa, a funilaria e pintura, ela é um padrão de vida. E você pode observar que você vai ter aquela pessoa que vive da funilaria e pintura, que tem uma vida bacana, tem lá a sua casa, tem seu carro, tem seu status e tem a sua forma de lidar com a vida. E você vai ter aquela galera também que, não sai daquilo, é a mesma coisa, as mesmas reclamações, não sai, não vai. Foi aí que eu comecei a analisar postura diante do trabalho. No começo foi bem difícil, porque a galera meio que não entendia, né, os caras das antigas, o que esse moleque quer, né? Ele quer se vestir bem, não quer se sujar, né? E eu tinha comigo o seguinte: não é porque eu tô debaixo de um carro lixando o assoalho que eu tenho que voltar para casa sujo e imundo. Não é porque eu peguei uma lateral de uma van, na época a gente fazia muitas aquelas bestas, né? O bestão da Kia Motors. Rapaz do céu, as peças eram caríssimas na época, né? Então os donos partiam sempre para recuperação. E a maioria desses carros na época não tinha seguro, porque o seguro era caro em virtude das peças. Então quando batia, vinha para a oficina, recupera tudo. Então não é porque eu fiquei o dia inteiro lixando massa que eu vou sair da oficina, cheio de pó, sujo, fedendo. Não, preciso ter uma postura. No momento que eu estou trabalhando, é óbvio que eu vou ficar sujo, mas vou sair para o meu almoço, não custa nada, vai lá, tira o pó, né? Se lhe fizer sentido, troca a camiseta, deixa a camisetinha lá, pega uma camisetinha limpa, põe, lava o rosto, os braços, dá uma higienizada para ir almoçar. Isso é um princípio de higiene, porém, postura diante do serviço. Imagine você entrar numa oficina, né? Eu vou usar o meu exemplo, tá? Para que ninguém se sinta aí, poxa, mas você está falando... Vamos lá, o meu exemplo. A primeira oficina que eu trabalhei, ela era chão de pedra, literalmente, né? Era terra com pedrisco. Uma vez por ano, o dono da oficina ia lá e derramava um caminhão de pedra, a gente espalhava dentro da oficina. E o local, né, que a gente atendia os clientes, vamos dizer assim, o escritório, ele era feito de madeirite,
e telha Ternit. Então era bem humilde, era bem, não vou falar de humildade no sentido literal, tá? Mas era bem simples, vamos usar a palavra certa aqui, né? Era bem simples. Para ajudar, do lado do escritório já era o canil da oficina. Tinha acho que 4 ou 5 cachorros lá da raça Rottweiler, pastor alemão. Então imagine você chegar numa oficina para ser atendido e de cara chão de terra e pedrisco. Você olha para um lado, carro, você olha para o outro, peça, tudo espalhado para o chão. O escritório, da forma como eu te disse, do lado do canil. Imagine, pense só no cheiro que era o escritório. Porém, para nós que trabalhávamos naquela situação, a gente não sentia mais. Bom, essa era a postura de atendimento da época que eu comecei a trabalhar. E aí eu pergunto, como é que eu queria um cliente classe A? Vamos fazer uma classificação aqui, que não se aplica mais isso, mas vamos lá, na época se aplicava um cliente classe A, sendo que o nosso atendimento, a nossa postura era classe, sei lá, C, não vamos tão longe. E aí eu comecei a pensar, falei, cara, eu preciso mudar alguma coisa. Só que eu era muito novo, não tinha experiência e esbarrava nos costumes dos mais antigos que estavam na mesma oficina. Então eles me julgavam muito, eles criticavam demais, não aceitavam. Chegou ao ponto de pessoas, por exemplo, o pintor dessa época, ele escorria demais. Toda peça que ele pintava, se não estava montada no carro, ele já ficava virando, deitava a peça, era desgraceira só. Esse cara me ajudou muito a perceber o que eu não deveria fazer na minha vida como pintor. Não que eu não escorria, né? Hoje eu não faço mais pintura. Posso dizer que eu me aposentei dessa área, mas já escorri diversas vezes. Você quer ver? Quando eu mais escorri era quando não podia escorrer. Treinamento. Todo treinamento que eu ia dar, era em fábrica, em oficina, eu escorria. Ficava nervoso e acabava escorrendo. Mas esse cara era toda pintura. Ele não estava numa situação de extremo nervosismo. Não, ele simplesmente não respeitava o material e escorria. E esse pintor uma vez chegou pro dono da oficina e falou, não dá para trabalhar com o Jonathan não, meu. Ele é muito exigente, muito chato, fica no pé toda hora. E naquele momento eu falei, opa, eu estou mudando a minha postura. Já não estou sendo mais igual eles. Galera, nesse vídeo a gente está discutindo as questões relacionadas a como precificar o nosso trabalho. Hoje a gente não está focando no cliente, como no vídeo que vocês já assistiram. Hoje a gente está focando nesse vídeo a nossa postura. Eu dei um exemplo de como eu comecei a minha carreira, mostrei como era o ambiente de trabalho naquela época e agora eu estou compartilhando com vocês o primeiro ponto que eu percebi. Opa, eu estou mudando. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou terminar ele aqui e vou dar continuidade em outros vídeos. Então, espero vocês até o próximo. Valeu!